Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa viagem pela Rock Railway. Estamos praticamente no meio da nossa jornada e tem sido muito emocionante o que temos aprendido sobre Jesus, não é mesmo? Vamos relembrar? No primeiro dia, nós aprendemos que o poder de Jesus nos ajuda nos momentos difíceis. Ontem aprendemos que o poder de Jesus nos dá esperança e hoje nós já vamos descobrir, porque eu ouvi dizer que temos novidades sobre o Zé do Trilho. Eu estou muito curiosa para saber o que aconteceu com ele. Gente, eu ouvi ótimas notícias esta manhã. O Zé do Trilho e a equipe consertaram os trilhos e finalmente eles poderão dirigir o seu trem pela montanha e entregar todos os M&Ms. Eu ouvi o meu nome? Vocês estão falando do meu nome? Você está torcendo por mim? Sim, nós estamos! Você não está animado para finalmente descer com o seu trem montanha abaixo para fazer todas as entregas? Ah, sim, totalmente, mal posso esperar. Olha lá, olha um esquilo ali. Zé, por onde você foi? Por que você está se escondendo? Se você vir o condutor do trem chegando, pode dizer a ele que eu fui diga a ele que eu fui regar meu jardim. Ai, Zé, não sei por que você está se escondendo, mas é melhor que você venha e nos conte o que está acontecendo. Tenho certeza de que nós descobriremos o que está acontecendo. Você está certa. Talvez eu deva usar um disfarce. Agora sim. A menos que você esteja se disfarçando de cowboy ou 007, isso não vai dar certo. O condutor disse que antes de descermos a montanha, tem que subir uma montanha muito íngreme. Alguém está tentando me encontrar para que possamos começar. Você sabe, a todo vapor. Eu pensei que era isso que você queria fazer, entregar os M&Ms a todo vapor. Sim, só que eu nunca dirigi um trem por uma montanha tão íngreme antes. Mas subir essas pequenas colinas, planícies, curvas malucas, pontes altas, eu estou muito nervoso em subir. E depois descer essa montanha tão íngreme... Fazer coisas novas pode exigir coragem e ousadia. É por isso que eu estou feliz, porque você não precisa fazer essas coisas sozinho. O poder de Jesus nos ajuda a ser corajosos. Trust Jesus! Você não precisa enfrentá-los com o seu próprio poder. Você pode confiar que aquele que é forte o suficiente para criar essa montanha é forte o suficiente para ajudá-lo a superá-la. Tudo isso faz muito sentido. Parece ser muito bom, mas ainda estou nervoso. Temos algumas músicas que podem lhe dar a ousadia, a coragem de enfrentar esse novo desafio. Elas lembrarão que o poder de Jesus ajuda você a ser corajoso. Ok, isso pode me ajudar muito. Vou ficar por aqui enquanto você canta e me lembrar o poder de Jesus. Depois irei dizer ao condutor que estou pronto para ir. Obrigado, amigos! Acreditamos em você, Zé! E aí, vão cantar uma música bem forte para o Zé ver o poder de Jesus em nossas vidas? We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey
journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey. There's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. You give us hope and life that's forever. We stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. Trusting in you. We're trusting in you. Trusting in you. Como a nossa viagem está passando rápido, são tantas coisas que aprendemos, né? Eu percebi que vocês já decoraram a música e estão cheios de energia. Você está animado para o dia de hoje? Vamos conversar de uma curiosidade sobre os trens? Você sabia que os trens conversam entre si? Bem, eles realmente não falam, mas se comunicam. Assista esse vídeo onde aprenderemos sobre cada tipo de apito do trem. Ontem à noite eu estava quase pegando no sono, prestes a começar o melhor dos sonhos, quando aconteceu de novo. O apito de um trem passando lá longe me tirou da minha soneca, e essa não foi a primeira vez. Os trens precisam mesmo buzinar com tanta frequência e tão alto assim? Na verdade, sim, eles precisam, e o principal motivo é a segurança. Os maquinistas têm que buzinar em determinadas situações que estão descritas no Regulamento Geral de Operação Ferroviária. A norma 215 obriga as locomotivas a buzinarem toda vez que estiverem se aproximando de algum túnel, viaduto ou passagem de nível. Mas isso não é tudo. Os apitos dos trens e as buzinas são um método eficaz de comunicação. Existe todo um sistema de sinais locomotivos onde diferentes combinações de sons indicam coisas completamente diferentes. Então, que tal conhecer os sinais mais comuns de trem para entender o que está acontecendo lá nos trilhos toda vez que uma locomotiva buzina? Pois bem, se você ouvir apitos curtos, quer dizer que o maquinista está tentando chamar a atenção para o trem em movimento. Por exemplo, ele pode apitar quando alguma pessoa ou animal estiver nos trilhos. Já um único apito curto indica que o trem está prestes a parar. Um longo som de apito pode ser ouvido quando o trem está quase parando, pois o maquinista aciona os freios pneumáticos. A pressão dentro deles se equaliza e você consegue ouvir um som estridente. Outra coisa, o trem dá um sinal longo quando está se aproximando de uma estação. Ao mesmo tempo, duas buzinadas longas indicam que o trem liberou os freios e está pronto para continuar sua jornada. 3 apitos curtos, dados por um trem parado, querem dizer que a locomotiva está prestes a engatar a ré. Um apito longo seguido de um curto indica que o trem está se aproximando de algum equipamento ou de pessoas que estão trabalhando nos trilhos ou perto deles.
Os maquinistas também mostram que entenderam gestos ou sinais de rádio apertando a buzina. Mas se o trem der 4 apitos curtos, quer dizer que o maquinista não entendeu o sinal e que está pedindo para ele ser repetido. Mas o sinal que você provavelmente ouve, mais do que os outros, é o de 2 apitos longos seguidos por um apito curto e de outro longo. Os trens têm que buzinar assim toda vez que se aproximam de uma passagem de nível, que é onde uma linha de trem e uma rodovia, ou 2 linhas de trem se cruzam no mesmo nível. E esse sinal não é brincadeira. O fato é que hoje em dia, os trens têm um itinerário bem apertado. Aí, diversos trens seguem uns aos outros com um intervalo curto. E os pedestres e motoristas que estão esperando para atravessar a linha do trem nem sempre percebem que pode haver mais de um trem se aproximando. A pressa faz as pessoas saltarem nos trilhos assim que um dos trens passa. E se a visibilidade for ruim, ou se o próximo trem estiver se aproximando sem fazer muito barulho, essas tentativas de poupar tempo podem acabar de forma trágica. Os barulhos estridentes emitidos pelas locomotivas incomodam pessoas do mundo todo, principalmente as que moram perto das ferrovias. Uma vez, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, até tentou banir as buzinas dos trens, mas a paz e o sossego não duraram muito tempo. Depois que a quantidade de acidentes nas passagens de nível quase dobrou, a proibição foi revogada. Por outro lado, existem as famosas zonas de silêncio. São regiões onde os maquinistas não podem buzinar. Mas neste caso, todo cruzamento público nessa região precisa ser equipado com uma cancela, para evitar que carros e pessoas fiquem nos trilhos e para que pedestres não cruzem a linha no momento errado. E aí, você ouve muitas buzinas de trem onde mora? Conte pra mim nos comentários abaixo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que os trens não podem simplesmente parar assim que o maquinista vê alguma coisa ou alguém nos trilhos? Quer dizer, para que todas essas precauções, buzinas e sinais na linha férrea? Qualquer objeto pesado que se movimenta em alta velocidade consegue parar rápido. E como cada roda do trem tem seu próprio freio, elas conseguiriam reduzir a velocidade da locomotiva rapidinho, né? Bem, mais ou menos. Só se os trens se movimentassem sobre o asfalto. Mas as rodas de aço do trem se movimentam sobre trilhos também de aço. É por isso que a fricção entre os dois é 2 vezes menor que a fricção entre os pneus de borracha de um carro e o asfalto. Além disso, os maquinistas não podem brecar bruscamente, pois neste caso, as rodas do trem correm o risco de travar. E outra coisa, isso danifica muito não só as rodas de aço do trem, mas também os trilhos. E o sistema de frenagem dos trens é muito diferente do sistema dos carros e ônibus. É por isso que se um maquinista tentar parar o trem repentinamente, os vagões podem tombar ou descarrilhar. Ou seja, durante a frenagem, a pressão deve ser liberada devagar e aos poucos, e quanto mais longa for a locomotiva, mais devagar o maquinista precisa frear. Mas além de não serem muito bons de freio, os trens também enfrentam grandes dificuldades para subir morros. Veja só, uma inclinação de 30 graus não apresenta nenhum problema para um carro. Nós humanos conseguimos lidar com inclinações bem acentuadas, de até 80 graus. Mas para um trem em alta velocidade, a inclinação máxima que ele conseguirá subir é de apenas 2,5 a 4 graus, enquanto trens de carga não conseguem subir mais que 1,5 grau. Se eles precisarem mesmo subir um declive mais inclinado, será preciso acoplar uma locomotiva extra atrás para empurrar o trem de baixo para cima. Os trens são pesados, muito pesados mesmo. Além disso, as rodas de aço deles não ficam muito agarradas aos trilhos debaixo delas. Agora, acrescente a essa falta de fricção a gravidade, puxando o trem para baixo, fazendo tudo ficar mais escorregadio. Pronto, está claro porque os trens evitam subir morros. Na verdade, isso se aplica às 2 direções, pois um trem pesado descendo o morro abaixo pode acabar sofrendo um acidente. E mesmo assim, alguns trens conseguem subir colinas não muito íngremes, com a ajuda de diversas locomotivas que os puxam. Essas ajudantes são chamadas de helper, e algumas até ficam próximas de declives para facilitar. Elas podem ser acopladas à parte traseira ou dianteira do trem, e até no meio dele. Depois de ajudarem o trem a subir, as locomotivas helper voltam para o pé do morro e ficam por lá, até que um próximo trem chegue e precise da sua ajuda.
Outra solução para fazer um trem pesado subir um morro é dobrar o morro. Isso quer dizer que o trem deixa a parte de si no pé do morro, enquanto leva os outros vagões para cima. Depois, a locomotiva desce para pegar a parte que ficou para trás e sobe com ela também. Aí, é só acoplar as duas partes de novo e o trem está pronto para seguir viagem. Por outro lado, qualquer condição adversa, como chuva, neve ou folhas caídas nos trilhos, podem impedir um trem de subir um morro acentuado, mesmo com a ajuda de motores extras. Prontinho! Agora suas curiosidades sobre os trens foram todas, ou quase todas, esclarecidas. E aí, aprendeu alguma coisa nova com o vídeo de hoje? Os apitos de trem são grandes e ousados, porque têm mensagens importantes para se comunicar. Às vezes, Deus também quer que sejamos corajosos, ousados. Um dia eu tive que ser muito corajosa e confrontar alguém que estava sendo um valentão e fazendo bullying comigo e com alguns dos meus amigos. Às vezes, temos que defender o que acreditamos. Temos que dizer coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Precisamos compartilhar o que acreditamos sobre Jesus, mesmo que ninguém mais se sinta da mesma maneira. Ser corajoso pode ser difícil, mas você não está sozinho. Nosso grande aprendizado de hoje é que o poder de Jesus nos ajuda a sermos corajosos. Vamos celebrar o poder de Jesus com uma música forte! It's the power, yeah, God's power. So don't hold back, no, don't hold still. 'Cause God is here and He is real. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. 1, 2, 3, 4. Now freeze, and everybody clap your hands. Now stop. I feel it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power, yeah, yeah, God's power. It's the power to move any star. It's the power to heal your broken heart. It's the power, yeah, God's power. So don't hold back, no, don't hold still. God is here and He is real. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. Let's do it all again right now. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. 1, 2, 3, 4. Now freeze, and everybody clap your hands. Now stop. Todo mundo pronto para outro dia animado? Estou rugindo para começar. Meu nome é Sierra, eu sou um leão da montanha. Talvez você pense que os leões pertencem apenas à África, mas a América do Norte também tem seus leões.
Meus amigos e eu também temos outros nomes, como pumas, panteras, catamontes ou cougars. Isto porque eu moro em toda a parte ocidental do globo e pessoas diferentes dão nomes diferentes para mim. De fato, além dos humanos, nenhum outro mamífero cobre uma grama tão grande de território como nós. Eu sou um gato legal, você não acha? Na minha 21ª geração, saí assim e quando bebê, eu tenho manchas. Eu acho que Deus me deu isso para que eu possa me misturar com uma grama alta, onde minha mãe me esconde. Depois que meus irmãos e irmãs e eu temos idade suficiente para caçar, deixamos nosso esconderijo e saímos por conta própria. Na maioria das vezes fico bem quieta. Afinal, se estiver fazendo muito barulho, será difícil para mim concentrar-me no meu almoço. Shhh, fique quieto. Uma garota tem que comer. É claro que há momentos em que preciso fazer um grande barulho bem ousado. E embora pareça muito como um leão, eu não rujo. Eu tenho um som bastante intimidador, embora não seja como o miado de um gato. Quando preciso fazer uma refeição, tenho que me mover rápido. Fico feliz que Deus me deu pernas tão poderosas para correr, pular e atacar. Sem esses músculos poderosos, eu passaria fome. Deus fez minha perna tão poderosa. Os leões da montanha podem pular até 18 pés de altura e 40 pés de comprimento. É como se eu pulasse em cima do telhado da sua casa. Deus me criou com músculos para pular e atacar. Às vezes, você precisa pular ousadamente ou aproveitar uma oportunidade. Talvez seja difícil você ser corajoso, principalmente quando você precisa fazer um novo amigo, dizer a verdade ou falar com ousadia sobre Jesus. A Bíblia tem essa promessa poderosa para você. Ele dá poder aos fracos e força aos impotentes. Você pode confiar que o poder de Jesus lhe dará a força necessária para ousar e ser corajoso. Jesus está com você, torcendo por você e lhe mostrando o caminho da oportunidade. O poder de Jesus nos ajuda a ser corajosos e ousados. Confie em Jesus. Uau, vocês viram a Sierra? Acho que se eu fosse escolher para ser um animal, eu ia querer ser igual a ela. Ela é muito corajosa e ousada, ela não tem medo de andar em lugar algum. Nós também podemos ser assim se confiarmos no poder de Jesus. Trust Jesus! Afinal, não importa por onde andamos, Jesus estará conosco. Vamos cantar sobre isso? Que Jesus está sempre conosco em todos os lugares que andarmos. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home. What may, where I go with you. Oh, 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 where I go with you. Oh, 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 where I go with you. Your breath upon these bones, your fire in my soul. Your kingdom is my home, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road,
criança Lauren. Ela é uma típica criança que ama Legos e animais. Esses são peixes de água doce. O meu se chama Peaches, o do meu irmão se chama Green Lantern e da minha irmã se chama Uma. Lauren ama aprender. Minha matéria preferida na escola é redação. Eu escrevi esse tipo de gibi. Ela também ama passear pelo porão da sua casa na sua scooter. E pula no pula-pula. Lauren também serve a Jesus de uma maneira muito impactante, servindo comida em uma cozinha comunitária. Eu vi as pessoas que não tinham comida e eu quis ajudá-las. A minha primeira vez que eu servi em uma cozinha comunitária foi na Califórnia. E eu queria fazer isso aqui, então eu falei para minha mãe e ela achou um lugar aonde eu poderia ir. Primeiro, ela encontra um grupo para fazer um plano para o dia. É um sentimento bom e eu sinto que Deus quer que eu faça isso, porque é importante para as pessoas que não têm muito. Nós precisamos cuidar deles. Eu sou responsável pelas bebidas e sobremesa. Quando estou servindo sobremesa, eu ando de um lado para o outro e as ponho na mesa. Quando já está tudo pronto, eles fazem uma oração antes que todos se sirvam. É hora de começar a servir. Quando eles começam, nós temos que servir as bebidas. De nada. Uau! Não é legal ver a determinação de Lauren quando ela está servindo esses adultos? Nós servimos suco, leite e café e chocolate quente. Eu me sinto importante e forte quando eu mostro que me preocupo com eles e que eles são importantes e que nós devemos cuidar deles. Eles estão sempre felizes quando eu estou lá e isso faz com que eu me sinta bem. De nada. Obrigada. Lauren gosta tanto de servir que ela convida outras pessoas para servir com ela. Meu irmão quer ir comigo, então ele vai vir na próxima vez. Na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 40, diz: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Deus me deu o poder de mostrar para as pessoas que elas são importantes. E é um ato de bondade cuidar das pessoas que precisam, que moram nas ruas e não têm comida ou uma casa. Eu ganhei de Deus o poder de mostrar para as pessoas que elas são importantes. O poder de Jesus nos ajuda a sermos determinados. Estou tão feliz por vocês estarem aqui comigo esta semana e nós estamos descobrindo coisas incríveis sobre o poder de Jesus. Hoje estamos explorando como o poder de Jesus nos ajuda a ser corajosos. A história de hoje é cheia de poder. Para experimentar o que aconteceu, viajaremos para a cidade de Jerusalém. Toda essa história começa com alguém que não pode andar. Hoje, a maioria das pessoas que não conseguem andar é capaz de se mover com cadeiras de rodas. Mas nos tempos bíblicos, não havia cadeira de rodas. Bem, vou mostrar algo para vocês. Só um minutinho, crianças. Você, vem cá. Vamos lá. Que difícil isso, não é verdade? Não foi fácil. Imagina como seria levar os seus amigos para o trabalho ou para a escola todos os dias. Ou se você fosse o homem que fosse carregado, pense em como seria não poder andar.
Bem, eu imagino que naquele tempo em Jerusalém, algo incrivelmente corajoso aconteceu no portão do templo. Todos os dias, um homem estava sentado lá, na frente do portão. Ele nunca foi capaz de andar. Uma vez, nos últimos 40 anos, ele se levantou e deu um passo. Hoje, alguém que não pode andar pode viver uma vida produtiva. Mas aqui em Jerusalém, neste momento, se você não pode andar, é difícil ter um emprego. Você não pode ser pescador, carpinteiro, oleiro ou mesmo pastor de ovelhas. Tudo que este homem podia fazer era estender as mãos e pedir dinheiro às pessoas. Às vezes as pessoas jogavam umas moedas para ele, mas muitas vezes as pessoas pensavam, nem sequer olhavam para ele. Deve ter sido uma vida difícil. Bom, um dia, 2 cristãos chamados Pedro e João estavam a caminho do templo. Eles pararam bem na frente do homem e eles tinham algo para ele. E foi muito melhor do que ele esperava. Pedro disse algo realmente corajoso. Não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda! Então aconteceu algo maravilhoso quando Pedro disse isso com coragem, que Jesus curaria o homem. Vou te mostrar o que aconteceu. E o homem pulou muito alegre, olha só que maravilha! Nossa, vamos nos juntar com ele com essa alegria? Olha, tem uma música que fala sobre isso e eu gostaria de convidar você, todo mundo, entre numa posição de louvor. Vamos lá, todo mundo de pé. Agora, vamos nos mexer e vamos cantar. Everything he does, he keeps his promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him, yeah. Oh, yeah. One thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything he does. He keeps his promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust him, we can trust him, we can trust him, we can trust him. Uau! Que animada essa música! Imagina quão feliz e animado aquele homem ficou, não é verdade? Esse milagre provocou uma grande comoção. Uma enorme multidão se reuniu e foi aí que aconteceu a segunda coisa incrível e corajosa. Pedro e João se levantaram e começaram a ensinar sobre Jesus. Eles disseram à multidão quem era Jesus e que Jesus havia morrido pelos seus pecados. Eles disseram à multidão que precisavam de Jesus. Isso deixou algumas pessoas na multidão com raiva. Vejam, nem todos da cidade eram fãs de Jesus. Algumas pessoas, incluindo muitos líderes de Jerusalém, pensaram que Jesus era um mentiroso. Eles pensavam que os cristãos que falavam de Jesus também eram mentirosos. Isso me fez pensar em algo. Quando é difícil ou impopular, você fala sobre Jesus?
Às vezes não é fácil falar de Jesus em suas escolas, com pessoas que não acreditam nele, ou com um membro da família que segue uma outra religião diferente. Então, você também tem uma ideia de como eram as coisas para os cristãos em Jerusalém. Os líderes de lá ficaram tão bravos com Pedro e João que eles mandaram guardas para prendê-los e mantê-los na prisão por uma noite. Os líderes disseram a Pedro e João que parassem de falar sobre Jesus. Ou então, Pedro e João tiveram que tomar uma decisão. Fica quieto e seguro ou continue falando sobre Jesus e tenha muitos problemas. Pense em uma coisa que você ouviu sobre Jesus nessa semana que acha que as pessoas deveriam saber. Bem, Pedro e João pensaram que havia muitas coisas sobre Jesus que as outras pessoas deveriam saber também. Eles disseram corajosamente aos líderes: não podemos obedecer vocês em vez de Jesus. Não vamos parar de contar às pessoas o que vimos e ouvimos. Uau, isso é muito corajoso! Eles se levantaram, tomaram uma posição. Os líderes irados os ameaçaram e ordenaram que não falassem mais sobre Jesus. Então eles deixaram Pedro e João irem. Os homens voltaram para os seus amigos cristãos e contaram o que havia acontecido. Você sabe o que os amigos deles fizeram? Eles oraram juntos, pedindo a Deus por coragem. Eu sei que todos precisamos de coragem quando se trata de ser corajoso no que acreditamos. Mas você está cercado por amigos aqui na VBS que querem lembrá-lo de que você nunca enfrenta nada sozinho. Eu gostaria de orar por você. Deus sabe no que você precisa de coragem. Vamos orar? Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos dá coragem e porque nos momentos mais difíceis nós sabemos que podemos contar com a sua ajuda, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós te agradecemos por essa coragem que o Senhor nos dá para enfrentarmos todas as nossas dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Today we live, today we breathe, today we know that we are strong when we are weak. Today we trust, we overcome, take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission, we defy our inhibition, like our middle name is fearless, son of red. If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise. By your power we will go. By your spirit we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions. Today we live, today we breathe, today we know that we are strong when we are weak. Today we trust, we overcome, take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission, we defy our inhibition, like our middle name is fearless, unafraid. If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise. By your power we will go. By your spirit we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions. It was awesome! Lembrando que você recebeu um kit com uma atividade por dia.
e você irá passar pelas seguintes stations, que são as estações da nossa ferrovia, e se possível, nessa sequência. Os crafts, o trabalho de artes, onde você tem um desenho do nosso animal de hoje para pintar e colocar em uma das paredes da sua casa para lembrar sempre do tema do dia e também mais uma atividade manual. Masterchef VBS, você tem um lanche temático para fazer. Siga as instruções e capriche para ficar divertido e saboroso. Creative Project, para o projeto criativo você vai precisar usar muito a sua criatividade. Tenho certeza que você ficará surpreso com o que você é capaz de fazer. Hoje, às 5 horas, nós vamos nos encontrar no Zoom. Você não precisa ter passado em todas as estações para poder entrar no Zoom. Mas olha, o Zoom é o momento que você irá encontrar em tempo real vários maquinistas. Não perca, acompanhe o ID da sua idade. Chegou a hora do nosso versículo do dia. E como de costume, será em 2 línguas. Português primeiro. Ele dá poder aos fracos e força aos cansados. Isaías 40, 29. Agora em inglês. He gives power to weak and strength to the powerless. Isaiah 40, 29. Yeah!